Bom dia, pessoas do sétimo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, galerinha. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre razão e proporção. E, obviamente, vamos dar início sobre proporções. Beleza, pessoas? Pega lá o seu livro, nós vamos começar a partir da página 93. Beleza? Lembrando também que tem que pegar seu lápis e sua borracha e vamos realizar as atividades. Então, bora lá, turminha, vamos começar. Aqui, observando aí, nós temos essa imagem. O ciclismo, gente, surgiu no século XIX, na Inglaterra, e faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1896, ou seja, desde sua primeira edição. Nos treinos desse esporte, os atletas fazem um trabalho amplo, realizando vários exercícios, como tiros, velocidade, subidas e longões, que é a manutenção da intensidade do treino por longo período. Porém, para analisar o desempenho do atleta em uma competição, é possível fazer uma simulação que o progresso é calculado com base em 3 aspectos, que é o tempo, velocidade e distância. Fixando uma distância, se a velocidade aumenta, o tempo diminui e vice-versa. Em matemática, essas diferentes grandezas podem ser relacionadas. Sabia? Elas podem ser relacionadas? Então, falando disso aí, vamos falar de situações de proporcionalidade e de não proporcionalidade. Olha aí, prestem atenção. Aqui, turminha, a proporção está presente em diversas situações do dia a dia, mas muitas vezes não percebemos. Observe a situação a seguir. Dona Alzira, ela é costureira de uma confecção. Ela recebe as peças de tecido cortadas, a linha, os botões e o modelo da camisa. Para saber a quantidade exata de botões a serem usados, ela utiliza uma tabela como esta aqui, uma tabelinha. A quantidade de camisas e os botões. Então, se eu tenho uma camisa, são 12 botões. 2 camisas, 24 botões. 3 camisas, 36 botões. 4 camisas, 48 botões. 5 camisas, 60 botões. Assim por diante, não é mesmo? Então, observe que quanto multiplicamos a grandeza, que é a quantidade de camisas, a grandeza, a quantidade de botões, é multiplicada pelo mesmo valor. Quando isso acontece, temos uma proporcionalidade direta entre as grandezas. Então, podemos afirmar que a quantidade de camisas e quantidade de botões são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta a quantidade de camisa, aumenta a quantidade de botões, não é mesmo? Agora, observe outra situação. A conta de um telefone pós-pago é calculada por uma taxa fixa de R$18, mais 20 centavos por cada minuto falado. A tabela simula alguns possíveis valores a serem pagos, de acordo com os minutos utilizados. Preste atenção. Observe aí que 100 minutos, o valor a ser pago é os R$18, que é a taxa fixa, mais o 0,20 vezes 100, não é? Porque são os minutos. Deu R$38. Se for 200 minutos, eu multiplico esse valor lá por 200, que deu 58. E se for 300 minutos, por 300, dando 78. Aqui, gente, observe que quando os minutos dobram, o valor a ser pago não dobra. E quando os minutos triplicam, o valor a ser pago também não triplica. Embora as duas grandezas aumentem, podemos dizer que elas não são proporcionais. Então, nem todas as grandezas apresentam relações proporcionais. Neste caso, dizemos que as grandezas são não proporcionais. Olha aqui, nós temos ainda um outro exemplo. Veja agora a seguinte tabela, que relaciona novamente duas grandezas, a gasolina em litros e o preço em reais. Vamos lá.
Observa aí, ó, gasolina em litros. 2 litros custa R$ 8,00. 4 litros, 16. 8 litros, 32. E 16 litros, 64. Perceba o que acontece quando escrevemos a razão entre cada um dos números da primeira linha e o seu correspondente na segunda linha. Presta atenção aqui, ó. Olha aí. Quando isso ocorre, tá vendo? 2/8 é igual a 1/4, 4/16 é igual a 1/4, 8/32 também é igual a 1/4 e 16/64 também é 1/4. Quando isso, né, porque é simplificando, quando isso ocorre, dizemos que os números correspondentes ao número de litros de gasolina é 2, 4, 8 e 16. E são diretamente proporcionais aos números correspondentes aos preços a pagar, que são 8, 16, 32 e 64. Então, com base nas situações apresentadas, podemos concluir o quê? Olha aí. Os números racionais, x, y e z, são diretamente proporcionais aos números racionais, aqui A, B e C. Quando temos x sobre A, y sobre B e z sobre C. Fator de proporcionalidade. Então, é óbvio, né, gente? Nós trocamos aqui lá aqueles números por essas letras, só para vocês poderem entender aqui esse fator de proporcionalidade. Aqui embaixo nós temos o exemplo. Olha aqui. Verifique se cada par de sequências abaixo é formado por números diretamente proporcionais. Tá vendo? Ó, eu tenho 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 e 18. O que eu tenho que fazer aqui, pessoas? Pegar quem? O 3, que é o primeiro, e o 9, o 4 depois, e o 12, o 5 e o 15, o 6 e o 18. Ficando desta maneira, olha aí. 3 nonos, 4 dozeavos, 5 quinzeavos, 6 dezoitoavos. Aqui, simplificando cada uma delas, percebe-se o quê? Olha lá. Tudo simplificado, o fator de proporcionalidade é 1/3. Tá vendo? Ó? Tudo, se você for pegar lá e simplificar, dá 1/3. Olha na B. 10 menos 4 menos 5 e 2. 5, 2, menos 2, 5 e 1. Colocando lá. Observem que 10 quintos é diferente de menos 4 sobre 2, 4 meios. Então, 2, não é? É diferente de menos 2. 10 dividido por 5 é 2. E 4 dividido por... menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, eles são diferentes. Então, não apresenta fator de proporcionalidade. Logo, não são proporcionais, gente. Beleza? Agora que vocês já estudaram aqui, ó, estão craque nisso, vamos fazer um exercício aqui embaixo, ó, atividade. Escreva o fator de proporcionalidade na seguinte sucessão, diretamente proporcional. Então, olha aí, nós temos os valores 1 e 1/4, 1 meio e 1/8, 1 quarto e 1 16avos. O que eu tenho que colocar aqui? Ó? Vou deixar até aqui para vocês. Opa! Para vocês aqui. O que nós vamos fazer? Primeiramente, o 1, ele vai ficar o quê? 1 sobre 1. Certo? E 1, o 1, né? Vai ficar 1 sobre 1/4 aqui. Agora sim. 1/4. Se você fizer isso aí, ó, 1 dividido, né, aí, ó, por 1/4 dá quanto? 4. Seguindo a próxima, ó, 1 sobre 2 sobre 1 sobre 8 também dá 4. E se você pegar o último lá, ó, o 1 sobre 4 sobre 1 sobre 16, também dá igual a 4. É isso que você vai fazer aqui, turminha. Viram, pessoas? Aqui ainda quem não entendeu, era só fazer o seguinte, ó, vou explicar aqui novamente. O que nós podemos fazer? Vamos pegar aqui, ó, um 1/2. Lembra? Se eu pegar aqui, ó, 1/2 dividido por 1/8, o que eu tenho que fazer? Copio a primeira fração, transformo em multiplicação e inverto.
Quanto vai ficar? 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. Entenderam, galerinha? Foi isso que eu fiz. Ó, o próximo aqui, vamos pegar lá 1 quarto. 1 quarto. Eu tinha feito sobre 1 sobre 16, que é uma divisão. Então eu pego esse 1 quarto, transformo em multiplicação. Eu vou inverter, vai ficar 16 sobre 1. Faça a multiplicaçãozinha. 1 vezes 16, 16. 4 vezes 1, 4. Agora, quanto que dá 16 dividido por 4? Vai dar 4. Entenderam, gente? Porque tudo dá 4? Super facinho, não é mesmo? Agora aqui, pessoas, prestem bem atenção. Eu vou deixar esta atividade aqui. Deixa eu aparecer de novo. Vou deixar essa atividade aqui para vocês estarem respondendo, tá bom? Eu não vou fazer essa, porque vai ficar por conta de vocês. Prestem bem atenção. Na tabela a seguir, os números da primeira linha são diretamente proporcionais aos números correspondentes da segunda linha. Prestem bem atenção. Nessas condições, você vai falar para mim qual é o valor de MNP. Super fácil, galerinha. Prestem bem atenção. Vou repetir a pergunta. Na tabela, os números da primeira linha são diretamente proporcionais aos números correspondentes da segunda linha. Nessas condições, determine os valores de MNP. Então, nós temos 1,6, M, 1,2 e P. Embaixo eu tenho 2,4, 2,1, N e 7,5. Super fácil, galerinha, de responder esse exercício. Então, aguardo aí vocês, respondam, que no próximo vídeo eu faço a correção junto com vocês. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática.